explicação sobre as demonstrações, sobre a DRE, ok? Então, a gente vai fazer isso hoje, tá? Antes de entrar diretamente nos indicadores financeiros, eu vou fazer uma explanação sobre as principais demonstrações que nós utilizamos para cálculo desses indicadores, que é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Beleza? E aí eu preparei para vocês um slidezinho, está aqui na tela. Todos estão visualizando esse slide aí na tela, gente? Sim. Beleza. Se alguém não estiver visualizando, fala aí, né? E tenta resolver o problema aí, porque tem que estar visualizando o slide, tá? Ok. Então vamos lá. Vamos falar aí sobre, primeiramente, o que são as demonstrações contábeis, né? Demonstrações contábeis, pessoal, nada mais são, na verdade, né, que relatórios que são utilizados tanto para efeitos fiscais quanto para efeito de gerenciamento. Então, nós temos aqui no primeiro slide que as demonstrações contábeis são um conjunto de informações que devem ser obrigatoriamente divulgadas anualmente pela administração de uma empresa. Certo? Então, nós temos aí uma obrigatoriedade, obviamente nós estamos falando de empresas, nem todas empresas vão ter essa obrigatoriedade, estamos falando das empresas SAs, né? E dependendo do nível, do tamanho da empresa, essa empresa não vai ter essa obrigatoriedade de divulgação das demonstrações contábeis. Eu só vou dar uma retornada aqui rapidinho, porque tem gente pedindo para entrar na sala, tá? Mas vai ser a última pessoa que eu vou autorizar, como eu falei, que eu vou autorizar até às 7h30, senão a gente tem que ficar parando a aula para poder permitir que as pessoas entrem na sala, tá? Então, quem entrou, entrou. Infelizmente, quem não tiver entrado até esse momento, já são 19h30, né? Não vai dar para ficar voltando aqui para permitir a entrada dessas pessoas na sala de aula. Por isso que eu dei esse prazo aí, entre 19h15 e 19h30, justamente para vocês se ajustarem, né? Às vezes tem problema aí de ônibus, alguma coisa, para dar tempo de todo mundo chegar. Mas a partir do momento agora que eu voltar agora para o slide aqui, tá? Eu não vou mais retornar para poder ficar autorizando essa entrada, porque essa entrada eu preciso autorizar. Certo? Aí eu tenho que sair da tela, tenho que ir lá autorizar a pessoa a entrar na sala para poder voltar para a tela. Aí quebra totalmente o raciocínio aqui do nosso esquema dos slides. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês compreendam nesse sentido aí. Então, vamos dar prosseguimento. As principais demonstrações contábeis, conforme eu estava falando, balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Né? São as duas principais que são mais utilizadas para efeito de análise da saúde, né, tanto financeira quanto econômica da empresa. Então, essas demonstrações contábeis, nós começamos aí, obviamente, que temos que ter dados que são coletados, né? O que são esses dados? São os fatos e atos administrativos e contábeis ocorridos no dia a dia da empresa e que precisam ser registrados no sistema contábil. Então, para essas demonstrações darem confiabilidade na informação e na análise, elas precisam necessariamente ser confiáveis, né? Precisam ter uma base de registro confiável para que esse demonstrativo chegue na mão do usuário realmente com algum poder de uso, certo? Então, o primeiro ponto que é importante aí para que isso aconteça é um sistema de contabilidade confiável, juntamente com toda uma estrutura que permita que essas informações estejam sendo devidamente registradas, né? Então, os dados são coletados, são contabilizados, são transformados em relatórios contábeis e são disponibilizados para os usuários. Muito bem. Quem são esses usuários da contabilidade? Se alguém tiver alguma pergunta, grita aí, hein, pessoal? Beleza? Quem são esses usuários da contabilidade? São as pessoas ou entidades que se utilizam da contabilidade para analisar a situação patrimonial da empresa,
Então, nós temos aí, basicamente, dois tipos de usuários, que são os usuários internos e os usuários externos. Os usuários internos, administradores, sócios, acionistas, empregados, auditores, os próprios contadores da empresa, e os usuários externos seriam fornecedores, bancos, governo, peritos contábeis, concorrentes e financiadores. Tudo bem até aí, pessoal? Tem 3 pessoas pedindo para entrar. Vai ser a última vez que eu vou sair aqui. Não vou retornar mais. Se tem mais alguém aqui. Beleza. Então, 2 tipos de usuários. Aí nós começamos a falar aqui agora do balanço patrimonial. Pergunto aos senhores e às senhoras. Vocês já têm, né? Vocês estão tendo aula de contabilidade geral nesse semestre, se eu não estou enganado, não é isso? Sim. Beleza. Então, vocês têm uma noçãozinha aí já do que é o balanço patrimonial, né? Então, a gente pode conversar de uma forma um pouco mais estruturada. Mas vou passar para vocês aqui, obviamente, a minha visão, né? A minha forma de mostrar o que seria o balanço patrimonial. Trata-se de um documento com o qual é possível representar a evolução do patrimônio total da organização em um determinado período de tempo. Então, é importante deixar claro o seguinte, que o balanço patrimonial, ele vai trazer a informação em um determinado momento, numa determinada data. Então, se a gente puxar o balanço patrimonial hoje de uma empresa, ele vai trazer ali os valores das contas na data a qual a gente está fazendo o levantamento desse balanço. Mas isso torna o balanço patrimonial estático? Não necessariamente. O que nós temos que pensar é o seguinte, que o processo de gerenciamento, a gente está falando, né, de uma ferramenta que é utilizada com o objetivo de otimizar os resultados da empresa, ele ocorre no dia a dia da empresa. Então, o que é feito, basicamente, é um acompanhamento da evolução desse patrimônio, certo? Então, essa visão de que o balanço patrimonial é algo estático, isso aí é uma visão ultrapassada. Na verdade, o balanço patrimonial ele está sempre em evolução, certo? E esse balanço patrimonial, ele é levantado aí geralmente em um ano, né? Vai depender do ciclo operacional da empresa. Tem empresas que têm um ciclo operacional de 2 anos, mas, em geral, as empresas, elas têm um ciclo operacional de um ano, né, de forma geral. Então, geralmente, realmente é um ano, mas pode acontecer de ter uma empresa que tenha um ciclo operacional menor do que um ano, ou mesmo maior do que um ano, mas são exceções, né? Isso vai variar de acordo com as necessidades do negócio e também, obviamente, da legislação aplicável a um determinado tipo de empresa. Beleza? Então, um dos objetivos também seria de analisar a situação financeira, né, da empresa. Dentro do balanço patrimonial, nós também temos informações de grande relevância nessa análise financeira. Então, com o balanço patrimonial, o que é possível, né, em termos de visão, de conhecimento? Ter a posição patrimonial da empresa e conhecer todos os bens, direitos e obrigações em um determinado período, entender as fontes de recursos para os investimentos da empresa, observar a sua evolução histórica, né, faltando ali um Czinho ali, para o planejamento e ação futura, e fornecer informações úteis para as partes interessadas, certo? Chamados stakeholders. Então, gente, o objetivo do balanço, certo? Além de dar a posição das contas, nós também temos que saber relacionar as fontes em relação aos investimentos. Então, nós temos ali dentro do balanço patrimonial, basicamente 2 grupos, né? Nós temos o ativo, nós temos o passivo. Então, nós temos 2 lados que se conversam, certo? O lado do passivo, nós temos aí, basicamente falando, todas as fontes de recursos, né? Onde que o recurso inicial da empresa, inclusive, né? E também alguns recursos com a empresa já em andamento, são provenientes dessa parte do passivo.
E do outro lado, nós temos a parte do ativo, onde nós temos as aplicações de todos os recursos, né? Então, todos os recursos são aplicados ali em forma de bens, em forma de direito, em forma de mercadoria, enfim. Então, a empresa, para funcionar, ela precisa de aplicação de recursos, e esses recursos, eles são necessários para que a empresa possa gerar novas riquezas. E a gente está falando da empresa que tem finalidade lucrativa, né, da empresa empresarial, ok? Então, todo esse processo, dentro do ativo, ele serve justamente para gerar riqueza. E essa riqueza, obviamente, ela é devolvida para o passivo, né, e basicamente falando, para o patrimônio líquido, em forma como uma forma de retribuição, obviamente, né, de crescimento da riqueza dessa empresa. Então, nós temos aí um ciclo, né, não vou dizer um ciclo vicioso, porque não é um ciclo vicioso, é um ciclo mesmo operacional, onde nós temos fontes de recursos, as aplicações que têm por objetivo remunerar essas fontes de recursos e também gerar riquezas. Então, galerinha, olha só, o balanço patrimonial, óbvio, é a representação do patrimônio, né? E esse patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações que a empresa possui. Então, nós temos aí bens, conjunto de coisas, né? Pode ser bens materiais, bens imateriais, direitos, que são valores da empresa em poder de terceiros, e obrigações, que são valores de terceiros em poder da empresa, certo? Então, basicamente falando, o patrimônio ele é constituído desses três elementos: bens, direitos e obrigações. Então, os bens são coisas úteis, capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e das empresas. E aí nós temos como separar esses bens, como classificá-los entre bens tangíveis ou corpóreos e bens intangíveis ou incorpóreos. O que são os bens tangíveis, galera? Tem forma física, né? Eu consigo, ele é palpável, né? Então, nós temos aí veículos, imóveis, estoque de mercadorias, dinheiro, móveis, utensílios, ferramentas. É isso que nós chamamos de bens tangíveis, bens corpóreos. Eles têm massa, né? São passíveis de serem tocados. Os bens intangíveis ou incorpóreos não têm forma física, mas eles também representam um valor dentro desse patrimônio. Então, nós temos aí, por exemplo, a marca de uma empresa. Um exemplo mais clássico que esse não existe, né? A marca ela tem um valor, certo? E esse valor ele pode ao longo do tempo ter a sua riqueza aumentada ou mesmo ter, por razões outras, né, sua riqueza diminuída. Então nós vamos pegar aí, por exemplo, a situação que ocorreu aí recentemente em Brumadinho, que aconteceu aí com a marca Vale do Rio Doce. O nome da empresa é uma marca, né? Obviamente que sofreu algumas perdas aí, alguns danos, né, alguns arranhões, e obviamente que a gente espera que que ela venha a recuperar todo esse prestígio, né, mas isso é intangível, isso é incorpóreo, a gente não tem como fazer uma mensuração nem muito menos objetiva, né, em relação a esse tipo de bem, mas ele obviamente compõe o patrimônio da empresa. Se alguém for comprar, por exemplo, as ações da Vale hoje, elas estão valendo com certeza menos do que há um ano e meio atrás, né? Seria antes daquele problema todo que aconteceu lá em Brumadinho, aquela tragédia. Mas, enfim. Nós temos aí também patentes de invenção, que são direitos também, né? Explorar algum tipo de invenção produzida e por aí vai. Os direitos são valores em poder de terceiros que a empresa tem o direito de receber, né? Então, nós temos ali dentro do ativo, do lado esquerdo do balanço patrimonial, os direitos, além dos próprios bens, né? Então, toda vez, por exemplo, que a empresa vende mercadorias a prazo, ela tem direito a receber do cliente no futuro. O direito, ele sempre vai ter essa característica, alguma coisa a receber no futuro, beleza? E aí, em contabilidade, nós podemos dizer que esses direitos são realizáveis, né? Eles têm que ser passíveis de serem realizados.
para serem contabilizados. Então, nós temos, exemplo, valores a receber, títulos a receber, contas a receber e salários a receber, como possíveis direitos dentro do patrimônio da empresa. Do outro lado, né, do lado direito do balanço patrimonial, nós temos as obrigações, que nós chamamos aqui, galera, e eu vou falar para vocês, explicar direitinho, que é o passivo real da empresa. Né? O que é o passivo real da empresa? Quando a gente fala de obrigações, eu estou falando daquelas obrigações com terceiros, tá? Então, são valores de terceiros em poder da empresa. Então, a empresa deve a alguém, deve ao banco, deve ao fornecedor, deve ao funcionário. Então, esse é o passivo real da empresa, certo? Então, em contabilidade, nós podemos falar que essas obrigações são exigíveis. Empréstimos a pagar, contas a pagar, impostos a pagar, salários a pagar, duplicatas a pagar. Então, tudo que ela tem a pagar são considerados obrigações, são as obrigações com terceiros, que é o passivo real dessa empresa. Aí alguém pode estar perguntando, mas tem um passivo que não é real, não é considerado real? Sim, contabilmente falando e em termos de análise financeira, nós podemos considerar, por exemplo, que o patrimônio líquido é um passivo também, ele é uma obrigação, mas ele não é um passivo real porque ele não tem uma exigibilidade definida, até mesmo porque esse patrimônio líquido, ele além, apesar de ser uma obrigação que a empresa tem com sócios, mas a figura do sócio é a representação da própria empresa, certo? Então, nós temos aí, contextualizado, a riqueza da empresa juntamente com a figura do sócio. Então, são os valores que esses sócios têm dentro da empresa em determinado momento, certo? E a ideia desse sócio, obviamente, é a continuidade do negócio, é o aumento dessa riqueza, diferentemente daquele valor que foi aplicado, por exemplo, pelo banco, que emprestou dinheiro para a empresa fazer investimentos, certo? Esse banco ele vai querer receber dentro daquela data que foi prevista no próprio contrato, né? Está lá como obrigação exigível, que tem uma data certa para exigibilidade. Okay? Então, em contabilidade, nós dizemos que o patrimônio líquido são as obrigações não exigíveis. Beleza? No balanço patrimonial, nós temos que a diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo, e aí quando a gente fala desse passivo, aí estamos falando do passivo com terceiros, por isso que foi colocada essa observação aqui, ó, logo após o passivo tem aqui, ó, com terceiros, né? Então, a diferença entre o ativo e o passivo com terceiros é que nos dá o valor do patrimônio líquido, que seria a riqueza líquida. Dentro desse patrimônio líquido, nós temos aí contas como capital social, reserva de capital e lucros acumulados, entre outras. Ok? Beleza. Olha só, galera. Nós temos uma representação aqui agora, gráfica do balanço patrimonial, onde nós temos aí o ativo, que é o conjunto de bens e direitos. Aqui, logo acima, do lado direito, nós temos o passivo, que é o conjunto de obrigações a pagar com terceiros, né? E o patrimônio líquido, que também faz parte desse passivo, né? É um conjunto de recursos pertencentes aos sócios. Então, desse lado de cá, nós temos as aplicações de recursos, certo? Do lado de cá, nós temos as origens, beleza, gente? Então, veja bem, tudo que sai, tudo que entra aqui nessas aplicações são provenientes dessas origens? Sim, sim, é verdade. Então, qualquer tipo de recurso que tenha uma fonte externa aqui dentro da empresa, ele vai entrar ou pelo passivo com terceiros, né, empréstimos, fornecedores, etc., ou aplicação dos próprios sócios, né? Beleza. Pessoal, até aí, tá tranquilo? Está sim. Beleza. Como eu falei, se tiverem dúvida, por favor, falem aí, chamem, tá? Não tenham Tem vergonha de aluno chamar. pedindo para ser aceito aí, professor. Pois é, pessoal, olha só.
Se eu ficar toda hora parando a aula aqui para ir autorizar a entrada de aluno lá, vai prejudicar a aula para todo mundo, né? Mas eu vou dar mais uma paradinha aqui, mas vai ser a última, tá? Não dá para ficar parando toda hora aqui. É porque eu tenho que sair da apresentação e quebra totalmente meu raciocínio aqui. Ok. Vamos dar continuidade aqui, galera. Falar sobre a equação patrimonial, onde nós temos aí a determinação da situação líquida da empresa, né? Então, nós temos que a equação patrimonial é o ativo menos o passivo exigível, que é o passivo com terceiros, e também entende-se como sendo bens e direitos, menos as obrigações exigíveis, né? Então, lembrando que essas obrigações exigíveis são as obrigações com terceiros, né? Bancos, fornecedores, os próprios salários, os impostos, né? Que a empresa tem a ter. E o resultado disso, né? Dessa diferença entre ativo e passivo exigível, é igual a patrimônio líquido, que é a riqueza líquida. Então, essa é a famosa equação patrimonial. O patrimônio líquido é igual a ativo menos o passivo exigível, tá? Então, esse pezinho aqui é passivo exigível. Três situações que podemos ter com essa equação é a primeira, onde o ativo menor do que o passivo, nós temos uma situação patrimonial negativa, certo? Bens e direitos menores do que as obrigações com terceiros. Podemos ter aí uma segunda situação, que seria a situação patrimonial nula, onde o ativo esteja igual ao passivo. Pode acontecer também, ainda que seja mais raro, né? Geralmente isso acontece no início da empresa, né? Quando a gente abre a empresa. E nós temos a terceira situação, que é a situação patrimonial positiva, onde o ativo supera o passivo com terceiros. Muito bem. Então, trouxe um exemplo aqui para vocês. Situação patrimonial positiva, certo? Vou mostrar para vocês como é que seria isso. O ativo aqui, nós temos um valor em bens de 1.830, direitos de 2.800, e o passivo, nós temos obrigações exigíveis de 4.500. Então, tem uma interrogaçãozinha aqui de qual seria o valor do patrimônio líquido, certo? O que a gente tem que fazer aqui, galera? Aplicar a equação patrimonial. Somatório do ativo, certo? Diminuído das obrigações exigíveis. Então, se a gente fizer esse cálculozinho aqui, nós vamos ficar com 1.830 mais 2.800, menos os 4.500, que são as obrigações com terceiros. O resultado dessa soma do ativo aqui é 4.630, menos os 4.500, gera um patrimônio líquido positivo, né, porque o ativo aqui está maior com terceiros, de 130. Então, a gente pode dizer aqui que essa empresa tem uma situação líquida, um patrimônio líquido superavitário, né, ou positivo, ou uma situação líquida até mesmo ativa, né, que também caberia aí dentro desse processo. Alguma dúvida aqui nessa explicação, pessoal? Não, tá ótimo. Tranquilo? Outra situação aqui que poderia ocorrer com bastante frequência, né, e ocorre, é a situação patrimonial negativa, onde nós temos o ativo menor do que o passivo. Então, vejamos aqui, ó, o que nós temos? Um ativo onde os bens totalizaram 1.600, os direitos 2.800, e as obrigações exigíveis aqui no passivo de 4.500. Então, se nós somarmos aqui esse ativo, vamos chegar a um valor de 4.400, que está menor do que o passivo com terceiros, né? Passivo com terceiros é 4.500. Então, isso gerou um patrimônio líquido negativo. Ou seja, a empresa, hoje, se ela quisesse pagar todas as suas obrigações com terceiros, funcionários, governo, bancos, financiadoras, fornecedores, ela não teria condição de fazer esse pagamento. Certo?
ela está com a situação deficitária. Ok? Ou seja, o que nós chamamos de passivo a descoberto, certo? O ativo não está cobrindo o passivo com o terceiro, a obrigação com os terceiros. Beleza. Mais uma vez aqui demonstrando o balanço patrimonial, né, de forma gráfica. Nós temos aqui o ativo, ele fica do lado esquerdo sempre, né, nessa demonstração. É o lado positivo do patrimônio, sim, é verdade, porque aqui nós temos as aplicações dos recursos, onde nós temos a representação dos bens e direitos, que nós chamamos também de aplicação de recursos, e os saldos dessas contas são saldos devedores, né? E aí a gente entra aqui na teoria do débito e crédito, para entender, né, por que esse saldo é devedor, certo? Aí é relação mesmo contábil de ativo e passivo. Do outro lado aqui nós temos que o passivo sempre estará do lado direito, né? É o lado negativo da história, porque são as obrigações, aquilo que a empresa tem a pagar, por isso que é considerado negativo. São as obrigações exigíveis também, né? Porque nós temos também aqui embaixo, compondo esse passivo patrimônio líquido, que também não é exigível. Origem dos recursos, capital de terceiros, e tem saldo credor, né? Mesma coisa aqui, o patrimônio líquido é a representação do capital próprio, nesse caso aqui são as obrigações não exigíveis, certo? E também representam saldo credores aqui, compondo o lado do passivo. Maravilha. Então, olha só, galera, nessa demonstração aqui, nesse slide, nós temos aqui o ativo e o passivo separado por grupos, certo? Então, para a gente é importante saber que o ativo é a representação dos bens direitos e do passivo são das obrigações. Beleza, mas temos aí também algumas outras características que compõem esses dois grupos, como, por exemplo, a separação da parte circulante em relação à parte não circulante. E aí eu tenho que saber o que é o ativo circulante, o que é um passivo circulante, né? O que é um ativo não circulante, o que é um passivo não circulante. Ok? Então, nós temos aqui como circulante contas como caixa, equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, estoques, impostos a recuperar, despesa de exercício seguinte, entre outros, né? No passivo, eu posso ter aqui no circulante fornecedores, empréstimos, obrigações sociais, tributárias, provisões e outras obrigações em geral. No não circulante aqui do ativo, nós podemos ter aqui, ó, realizado a longo prazo, como, por exemplo, valores a receber de clientes, né? Então, aqui no ativo nós temos circulante, contas a receber de clientes. No não circulante também temos contas a receber de clientes, certo? Podemos ter impostos a recuperar aqui no circulante, podemos ter impostos a recuperar aqui. O que vai diferenciar um do outro? O tempo, né? O tempo de realização desses ativos, certo? E aí eu vou explicar para vocês, mais na frente aqui, como é que funciona essa questão de dividir o que seria circulante no balanço patrimonial e o que seria não circulante, tanto para ativo como para passivo, certo? Então, no passivo aqui, nós continuamos tendo contas que fornecedores eu posso ter tanto no circulante como no não circulante, empréstimos, idem, né? E temos também o patrimônio líquido, que também entra na parte não circulante desse passivo, certo? As devidas contas aqui, capital social, reservas, ajuste de avaliação patrimonial, prejuízos acumulados, né? Reserva de lucros, por aí vai, entre outros. Então, trouxe aqui um quadro para vocês aqui, que é um quadrozinho interessante, né? Nós temos aí a estruturação do balanço patrimonial. Nós já vimos que eu posso dividir o ativo circulante, ou ativo entre circulante e não circulante. Eu posso dividir o passivo entre circulante e não circulante e patrimônio líquido. E aí eu tenho que a classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação de circulante e não circulante com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Beleza. Então,
o que seria conversibilidade, né? Quando a gente fala de conversibilidade, nós estamos falando dos bens e direitos que nós temos aqui, galera. Aquilo que é possível de ser convertido em moeda papel, em recurso monetário, certo? Ou seja, nós estamos falando da liquidez do ativo. Liquidez, certo? Então, liquidez e conversibilidade andam junto aí nesse processo e dizem respeito a essa questão de ativos aqui, bens e direitos. Exigibilidades já é uma palavra característica do passivo da empresa. Tá? Então, tenho aqui valores a pagar no passivo circulante que tem exigibilidade em prazo menor do que, por exemplo, valores a pagar do passivo não circulante. Como a gente está falando de obrigações, essa palavra exigibilidade cai bem para essa situação, por isso que nós utilizamos exigibilidade para passivo e conversibilidade ou liquidez, né, se assim preferirem, para ativos, tudo bem? E aí nós temos que o ativo circulante, ele vai ser composto aqui, ó, disponíveis para realização imediata, e aí essa realização imediata, contabilmente falando, são valores que serão conversíveis em até 90 dias, pessoal. Então, muita gente acha que a disponibilidade da empresa é só o valor que a empresa tem em caixa e no banco. Não é verdade, tá? Contabilmente falando, essa disponibilidade, ela ocorre até 90 dias. Isso para efeito de análise financeira, ok? Então, se a empresa tem lá um investimento e o prazo de resgate desse investimento até 90 dias, ele entra como classificação disponível dentro do balanço patrimonial, entra na conta disponível, certo? E temos também aqui expectativa de realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. Então, veja bem, o ativo circulante ele é composto das disponibilidades, e aí eu já expliquei para vocês que nessa disponibilidade vão entrar todos os bens e direitos conversíveis ou com liquidez até 90 dias, e também aqueles ativos, bens e direitos, que têm expectativa de realização. O que é realização? Conversibilidade. De até 12 meses após a data das demonstrações contábeis, pessoal. O que é a data das demonstrações contábeis? Veja bem, nós estamos agora no ano de 2020, perfeito? Estamos partindo do pressuposto de uma empresa, vamos colocar aqui uma empresa que tem o exercício começando em 1º de janeiro até 31 de dezembro, ou seja, ela tem um exercício social, ela tem uma realização dos benefícios em 12 meses, que é algo mais comum de acontecer, né? A situação geral que nós temos para a maioria das empresas. Então, isso significa o quê? Que esse balanço ele vai ser levantado em 31 de dezembro de 2020, se considerarmos hoje, né, a data que nós nos encontramos. Beleza? E aí, expectativa de realização até 12 meses após a data dessas demonstrações contábeis, que é 31 de dezembro do ano que eu me encontro. Significa dizer o seguinte, tudo que eu tiver de bens e direitos que sejam conversíveis e tem essa expectativa de conversibilidade até o final do próximo ano, no caso aqui, seria 2021. Então, tudo que eu tenho aí com expectativa de converter em valores monetários até 31/12 de 2021, entra no meu ativo circulante. Ok? Então, o circulante, ele não é somente os valores recebíveis até o final do ano que eu me encontro, não. Tá? Ele compõe, ele é composto pelos valores que eu recebo até o final do ano que eu me encontro e também aqueles valores que eu tenho expectativa de recebimento até o final do ano seguinte, ao fechamento desse ano que eu me encontro. Beleza? Tá claro isso aí para todo mundo? Sim. Muito Professor, bem. eu fiquei confusa no final que você falou. Até do ano seguinte. Como assim no ano seguinte? Como assim no ano seguinte? Vou mostrar para vocês aqui agora
Eu fiz esse gráficozinho aqui, para ficar mais claro para vocês, tá? Então, para entender o que é circulante e não circulante. O que nós temos que observar, gente? Tanto para ativos como para passivos, tá? Observar a data da realização. Então, quando a gente fala de realização, a gente está falando de bens e direitos, tá? Conversibilidade. Ou liquidação, estamos falando de obrigações. Observar a data. Então, veja bem, hoje nós estamos aqui no dia 1º de abril, né? O dia da mentira, inclusive. Beleza? Mas isso aqui é verdade que eu vou contar para vocês, viu, gente? Não é mentira. Então, nós estamos aqui hoje no dia 1º de abril de 2020 e a empresa, ela fecha uma venda e essa venda, ela vai ser paga pelo cliente a prazo, certo? Então, ela trabalha lá com determinados equipamentos, são equipamentos caros, e ela faz financiamento próprio desses equipamentos. E ela vendeu para um determinado cliente e parcelou isso aí em 24 vezes, para o cliente pagar em 2 anos. Ela pode fazer isso? Pode, óbvio. Então, ela fez lá que é parcelamento dela. Beleza. O que vai acontecer? A empresa ela vai ter que registrar esses passivos, né? Essas obrigações. Ok? Então, todas as parcelas que tiverem vencimento, certo? Ou seja, tem expectativa que esse cliente vai liquidar. Então, quando você faz uma venda, óbvio, você tem que partir dessa expectativa. Ninguém vende um negócio pensando assim, não, vou tomar o câmbio. Eu já sei que esse cara não vai me pagar. Não existe isso, né, gente? A gente sempre está pensando assim, não, vai pagar. Então, por isso que eu estou vendendo. E aí vendeu com a expectativa de realização, ou melhor, de realização desses recursos. A gente tem que liquidar o cliente, né? Então, beleza. Aí, o que acontece aí? Vamos ter que pegar aí as parcelas, né? Nós temos aí, até o final do ano, a gente vai pagar a partir de abril, então vai pagar maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso em 2020. Beleza? 2021, ele vai pagar de janeiro a dezembro, mensalmente. Certo, gente? Então, nós temos aí todas essas parcelas de maio até dezembro de 2020 e de janeiro até dezembro de 2021 como sendo classificáveis no ativo circulante. Porque o ativo circulante é tudo aquilo que tenha realização ou liquidação 12 meses a contar da data do encerramento do balanço da empresa, do balanço patrimonial do ano que eu me encontro. Então, o encerramento do balanço patrimonial do ano que eu me encontro é em 31 de dezembro. Estou partindo da premissa que essa empresa trabalha com um ano civil, né? Então, o ciclo operacional dela é de um ano. Beleza? Ficou claro agora para você isso aí? Ficou, agora eu entendi. Beleza. O que fosse para receber depois, né? Então, você vendeu 24 vezes, ainda vai ter parcelas que iriam vencer em 2022, certo? Isso seria classificado onde? No não circulante. Então, lá no cliente, lá na empresa, no cliente, ele vai classificar as parcelas de 2022 no passivo dele, no passivo não circulante. Tudo que for 2021 e 2020, ele vai classificar no passivo circulante. Aqui na empresa que vendeu, ela vai classificar isso como sendo saldo a receber de clientes, no ativo, direito a receber. Então, tudo que for 2020, 2021, circulante, o que for a partir de 2022, não circulante. É isso que nós estamos falando aqui. Beleza? Então, a mesma coisa aqui para o ativo e o passivo, galera. Tá? Expectativa de realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. Então, contar sempre a partir de 31 de dezembro, partindo da premissa que essa empresa tenha como ciclo operacional o ano civil de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A mesma coisa para o passivo, né? Valores exigíveis até 12 meses após a data das demonstrações contábeis, ou seja, 12 meses após 31 de dezembro do ano que eu me encontro. Beleza? Muito bem. Então, só para ficar mais claro aí para vocês, ativos e passivos devem ser classificados como circulantes somente quando atenderem os seguintes parâmetros. É esperada a sua liquidação dentro dos 12 meses seguintes à data do fechamento do balanço patrimonial, né? Geralmente 31 de dezembro.
E a entidade não tem nenhum direito de postergar sua liquidação por período que exceda 12 meses da data do balanço. Tá? Então, tem que ser para ele ser considerado como circulante, ele tem que estar parametrizado nessas duas situações aí. Tem que ter essa expectativa de recebimento, 12 meses após a data do fechamento do balanço patrimonial, que geralmente é 31 de dezembro, e a empresa não pode ter liberdade para ficar mexendo nessa data. E aí, aqui está o gráficozinho que eu já mostrei para vocês. Beleza. O que é importante para a gente aqui agora é justamente isso, é saber diferenciar o que é circulante e não circulante, e saber também quais são os grupos que nós temos lá, né? Ativo, passivo, e equação patrimonial, o que é cada um dentro desse processo, patrimônio líquido, beleza? Em relação a isso, galera, tá tranquilo para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta, ou tem alguma dúvida em relação a alguma coisa? Por aqui tá tranquilo. Beleza. Então tá bom. Se ninguém falar que não tem, que tem dúvida, é porque realmente não tem, eu continuo caminhando aqui, beleza? Vamos falar aqui da demonstração do resultado do exercício, que também é uma demonstração importantíssima dentro desse processo de análise financeira. Tá? Vocês vão ver naquele exercício que foi postado para vocês, inclusive eu posterguei a data, né, passei a data da entrega desse exercício para a próxima quarta-feira, porque eu acho que depois dessa explicação aqui, do que eu vou falar para vocês, vocês vão ter mais tranquilidade para fazer lá o exercício. Foi colocado. Talvez alguns até tenham feito, não sei. O que eu sei é que ninguém tinha me enviado até o momento. Então, eu mexi na data, né, e o objetivo nesse momento é deixar vocês tranquilos em relação a isso, porque a gente veio se adequando a todo esse processo. Não tínhamos ainda, não estávamos ainda trabalhando com essa opção, né, de aulas à distância, e óbvio que nós tivemos aí que, nesse curto espaço de tempo, nos prepararmos para fazer isso para vocês. Eu mesmo nunca tinha ministrado aula nesse processo, então eu fui entender como é que funcionava aqui a ferramenta, né, como é que eu poderia passar isso para vocês, então, ou seja, nós estamos nos reinventando para atendê-los aí da melhor forma possível, ok? Beleza, então a demonstração de resultado do exercício, vamos falar um pouquinho agora sobre essa demonstração aqui, para que ela serve, né? Demonstração que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido através do confronto de receitas, custos e despesas, apurado segundo o princípio contábil do regime da competência. Então, galera, é o seguinte, quando a gente fala de DRE, a gente está falando da demonstração que tem por objetivo fazer a composição de todas as receitas existentes na empresa, em confronto com todos os demais gastos dessa empresa em um determinado período, certo? Geralmente um ano, beleza. Mas o que acontece aqui? Nós temos que pensar que essa empresa ela tem a necessidade de receber informações para gerenciamento. Então, quando a gente fala geralmente um ano, a gente está falando para fins de fiscalização, né, de tributação. Mas, para efeito interno, essa demonstração de resultado do exercício, ela é trabalhada de forma diária, muitas vezes. Né? Todas as vezes que se necessita de uma informação, o gestor vai buscar, dentro do sistema dele, esses demonstrativos para fazer análise. Tá? Então, gerencialmente falando, internamente falando, essa demonstração ela é utilizada corriqueiramente no dia a dia da empresa. O objetivo dela é verificar o resultado de um determinado período. Então, pode ser determinado de um mês, pode ser o resultado de um mês, pode ser o resultado de uma quinzena, pode ser o resultado de um trimestre, pode ser o resultado de um semestre, vai depender da análise que a empresa quer fazer, do que o gestor quer fazer em relação a esse resultado, certo? E, obviamente, como é uma demonstração contábil, ela segue o princípio da competência, certo? Então, aqui nós estamos falando daquele princípio contábil onde receitas e despesas elas são contabilizadas em razão dos seus fatos geradores. É diferente do princípio do regime de caixa, por exemplo, né, do princípio contábil, onde
é considerada entradas e saídas de recurso. Não, aqui a gente não considera entrada e saída de recurso. A gente considera o seguinte, o fato gerador, independentemente da entrada ou não desse recurso no caixa. Beleza? Princípio da competência. Tá claro isso aí para vocês? Tranquilo. Dentro desse processo de análise, gente, nós temos relação entre o balanço Professor, patrimonial. Oi, pode falar. tem como o senhor voltar um pouquinho? Para esse slide? Isso. Só lembrando que esses slides estão lá no Moodle, hein, pessoal? Postei lá, joguei no grupo também para vocês. Né? Mas esse, igual o outro da semana passada, vai estar lá, né? O gravado? Estou gravando também. A aula está sendo Tá, gravada. beleza. Tá bom? Beleza. Então, É esse aí mesmo. é porque eu postei os slides, né, para vocês Não, eu tinha visto. acompanharem também. Beleza, então nós temos aí uma relação entre o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Óbvio, né? Por quê? A demonstração do resultado do exercício, ela serve para apurar o lucro. Beleza. E esse lucro, posteriormente, depois de apurado, ele vai compor o patrimônio líquido da empresa. Ele é considerado uma riqueza líquida. Então, não tem como desassociar o balanço patrimonial da DRE. Tem uma relação aí contábil, né? E aí nós vamos ver que nós podemos combinar alguns grupos de um e de outro ao mesmo tempo para se determinar ou para se analisar, melhor dizendo, algumas situações de ordem econômica financeira. Então, um dos objetivos é saber quão lucrativa é a empresa, né? Então, vamos pegar aí as receitas, verificar quais são as receitas de um determinado período, como eu falei para vocês, esse período ele vai variar de acordo com a necessidade de quem está buscando essa informação. E aí nós estamos falando do gerenciamento interno da empresa, né? Para efeito de fiscalização de fisco, geralmente isso é levantado trimestralmente ou anualmente, certo? E, basicamente falando, nós temos aí receitas e despesas dentro dessa demonstração. Eu trouxe aqui para vocês um modelo, né? Um modelozinho de DRE, que é um modelo que se utiliza com mais frequência para as empresas. E aí eu estou colocando aqui para vocês também uma empresa SA, né, que nós temos aí participação de administradores, debêntures, dividendos, enfim. É uma DRE mais completinha. Não sei se vocês lembram que a gente fez lá, quando a gente fez a elaboração do orçamento, né, nós fizemos a projeção de uma mini DRE naquela empresa, né, aqueles exercícios de elaboração de orçamento, nós chegamos lá e calculamos lá a receita, e chegamos à margem bruta, e depois calculamos o lucro antes do imposto de renda, e chegamos ao lucro líquido também, certo? Mas ali estava bem mais simplificado. Aqui eu já trouxe para vocês o que realmente vem na composição, uma versão mais completa, né, que seria uma DRE. Então, veja bem, nós começamos aqui pela receita operacional bruta, na parte de cima, certo? Essa receita ela é composta basicamente por 3 elementos, né? Venda de mercadorias, venda de produtos e prestação de serviços, certo? Aí alguém pode ter olhado assim e falado assim, mas mercadorias e produtos, venda de mercadoria não é a mesma coisa que venda de produtos? Então, quando a gente fala de venda de mercadorias, na contabilidade, né, usando a terminologia contábil, a gente está falando de uma empresa que compra e vende mercadoria. É o que nós chamamos lá da empresa que apura o CMV, o custo da mercadoria vendida. Ou seja, é uma mera repassadora de mercadorias, certo? Ela não trabalha na fabricação dessa mercadoria. Ela apenas compra essa mercadoria e revende, certo? É o atravessador. Aqui embaixo, quando a gente fala de venda de produtos, a gente está falando da empresa que vende produtos, ou seja, aquilo que ela fabricou,
aquilo que ela produziu. Então, a diferença é essa. Quando aparecer venda de mercadorias, nós vamos estar falando de quê? Da empresa que revende alguma coisa que ela compra pronta, certo? Quando a gente fala de venda de produtos, a gente está falando de uma empresa que fabrica e vende esses produtos. Ok? No terceiro momento aí, nós temos a prestação de serviços, que são as empresas prestadoras de serviços. Beleza. Então, nós temos basicamente essas três situações que podem vir aqui no tópico, no topo, né, da RE, que é a Receita Operacional Bruta, proveniente de venda de mercadorias, venda de produtos ou prestação de serviços. Depois nós temos aí possíveis deduções dessa receita bruta, né, como, por exemplo, devoluções. Às vezes a empresa vende mercadorias e pode acontecer dessas mercadorias serem devolvidas pelo cliente, por motivos de especificação ou de defeito, enfim. Né? Também pode acontecer dessa empresa conceder abatimentos de vendas para seus clientes, e aí ela tem que fazer a dedução, né? Esses abatimentos aqui são valores que podem ocorrer pós-venda, tá, gente? Então, eu estou falando assim, ó, a empresa vendeu, certo? Aí, chegou lá, o cliente entregou no estabelecimento do cliente, o cliente abriu a caixa lá, viu que o produto estava com defeito. Aí ele volta na empresa e fala, olha, o produto está com defeito, vou devolver. Então, nós temos a seguinte situação. A empresa aceita essa devolução e devolve o dinheiro para o cliente. Isso é uma devolução. Ou ela fala assim, não, mas isso aí, rapaz, isso aí é besteira. Vamos fazer o seguinte, fica com a mercadoria com esse defeito aí, acho que dá para passar, e eu te dou um abatimento aí de 30%, pode ser? E a outra empresa, o cliente lá aceita. Se ele aceitar, vai acontecer o quê? Aquela receita que tinha sido contabilizada anteriormente vai ser abatida, né? Então tem que fazer esse abatimento aqui. Por isso que chama-se dedução da receita bruta. Além disso, nós temos aqui impostos e contribuições sobre vendas. Certo? Então, ou seja, são aqueles impostos e contribuições que incidem diretamente no momento que se faz a venda, como, por exemplo, o ICMS, né? PIS, COFINS, alguns impostos que têm essa característica, né? O ISS também, no caso do serviço, ok? Deduzem aí direto e já são repassados no momento que se faz a venda. O fato gerador dele é na venda da mercadoria. Beleza? Se nós pegarmos aqui, ó, a receita operacional bruta, menos as deduções da receita bruta, vocês viram que tem um menos aqui, ó, na frente das deduções, nós vamos chegar ao quê? Uma igualdade aqui de receita operacional líquida, certo? Então, receita operacional bruta pode ser o somatório desses três fatores, ou somente um deles, né? Ou dois deles, menos as devoluções, abatimentos, impostos e contribuições sobre vendas, gera a receita operacional líquida da empresa. Tá? Esse aqui é o lucro da empresa? Não. O lucro da empresa está lá embaixo. É a última linha que nós temos aqui. Por quê? Porque nós temos ainda outras receitas e outras despesas que podem ser consideradas ainda nesse processo aqui. Temos aqui, ó, além dessa receita, temos que considerar que se ela tem despesas operacionais, geralmente tem, né? Despesas com vendas, comissões que você paga para os vendedores, despesas administrativas, salários, etc. e tal, certo? Temos que considerar também se essa empresa tem despesas financeiras, né? Taxas financeiras com bancos, né? Juros, etc. e tal. Se ela tem também aqui, aí nesse caso aqui, receitas financeiras também poderiam ser consideradas aqui, certo? E aí, no caso dessas receitas financeiras, elas entrariam, obviamente, aumentando essa receita operacional líquida. Outras receitas e despesas que poderiam ocorrer também, no caso, vendas de imobilizadas. A empresa tem lá um ativo, né, ela tem lá um veículo, e ela não está utilizando o veículo, ela resolve vender. E ela gera lá uma receita na venda desse imobilizado dela, certo? E aí, a gente chega aqui ao custo antes do imposto de renda, ao resultado antes do imposto de renda, certo? Então, esse resultado aqui é o resultado que ela teria antes da apuração do imposto previsto aqui para o lucro dela. Em cima desse resultado aqui é que nós vamos verificar, por exemplo, qual o valor do imposto a pagar, qual o valor da contribuição social sobre o lucro líquido,
Ela vai jogar tudo aqui em cima desse resultado. Apurado esses impostos, essas contribuições, ela chegaria ao lucro líquido antes das participações, certo? Aí nós estamos falando de participações de uma empresa SA. Se não for SA, não vai ter essa linha aqui, não vai entrar na DRE, certo? Então, se for uma empresa SA, por exemplo, ela pode ter debêntures, ela pode ter participação de administradores, e aí tem que se considerar aqui também a retirada desses valores, para depois se chegar qual seria o resultado líquido dessa empresa. Esse resultado ele pode ser um lucro ou um prejuízo, ok? Então, basicamente falando, nós temos dentro dessa DRE receita, que são divididas em receitas operacionais e receitas não operacionais, certo? E despesas, que também são despesas operacionais e não operacionais. E aí, no cômputo de tudo isso aí, a gente chega ao resultado que seria lucro ou prejuízo. Beleza. Galera, em relação à DRE, não tem muito o que se falar. Tá? É a apuração do resultado da empresa. Num determinado período. É pegar tudo que ela teve de receita naquele período, colocar aqui nesses campos, né, os valores devidamente registrados. Tudo que ela teve de despesas também, colocar em cada campo aqui o que ela teve em relação a cada despesa, despesa de venda, despesa administrativa, despesa financeira com bancos, enfim, né? E fazer depois o cálculo do resultado, que seria um lucro ou um prejuízo, beleza? Apurar o imposto também, que é necessário, enfim. Então, isso é uma demonstração de resultado do exercício. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Aqui não. Tranquilo? Creio que não, por enquanto. Beleza. Vamos ver no exercício, senão vai saber mesmo. Não, vocês vão ver que é bem tranquilo. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Eu vou puxar o exercício aqui agora e vou mostrar para vocês como é que funciona lá. Vocês vão ver que eu tenho razão. E o bicho de sete cabeças que as pessoas às vezes imaginam não é tão feio assim como vocês pensam, tá bom? Eu vou puxar aqui agora, galera, a atividade que está postada, tá bom? Atividade que está postada lá. Deixa eu saber aqui. Beleza. Todo mundo está visualizando aí a atividade agora? Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu aumento um pouco isso aqui. Tá melhorzinho para a gente enxergar. Galera, essa apostilazinha aqui, ela tem todo um conteúdo que está bem explicadinho, tá? Eu tentei colocar uma didática, que fosse uma didática que realmente beneficiasse o autoestudo, certo? Pensando nesse momento agora que nós estamos passando também, tá certo? Então, o que nós temos que fazer nessa atividade aqui? Ó? Nós temos que fazer esse estudo de caso, tá? O que é esse estudo de caso? Nós temos um balanço patrimonial de uma empresa, e esse balanço está dividido em 3 anos aqui, né? 2006, 2007 e 2008. Beleza? Então, aqui eu tenho aqui o ativo, ó, para o ano 2006, para o ano 2007, para o ano 2008. Temos também o passivo aqui do outro lado direito, também dividido por 3 anos. E aí nós temos diversas informações aqui de contas, né? O ativo circulante, ativo não circulante,
disponibilidades, caixa, clientes, com seus respectivos valores nos 3 períodos. Beleza. Temos também aqui, ó, embaixo aqui, a demonstração do resultado do exercício, que é a DRE, tá? Dessa mesma empresa. Também dividido em 3 anos, 2006, 2007 e 2008. Tá? Por que que esse exercício traz para a gente essa informação de ativos, passivos, patrimônios líquidos e DRE em 3 anos subsequentes? Porque, geralmente, a gente faz análise financeira com, no mínimo, 3 anos. Certo? Então, o ideal é que a gente trabalhe sempre. Pode-se trabalhar com 2? Pode. Mas, geralmente, as empresas trabalham aí sempre considerando 3 anos. Vocês lembram lá, quando a gente fez a elaboração do orçamento, a gente também trabalhou, basicamente, com 3 anos, ainda que a gente, de repente, não trabalhasse tanto com o último ano, que seria o ano posterior ao orçamento, né, o período do orçamento, período orçamentário. Mas a gente sempre está trabalhando aí, pensando nessas 3 situações. O ano que a gente se encontra, né, e no caso aqui da análise financeira, vai ser sempre o ano que nós passou o último período, né, em relação aos 2 anos anteriores, para ficar uma análise mais... de caso no mudo tá... O meu tá todo embolado. Tá embolado no mudo? Eu vi alguém falando alguma coisa. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui, ó? Não, tá sim. Tá do mesmo jeito que vocês estão vendo aqui, né? É o mesmo do mudo, né? O meu tá. Sim. Eu não tô conseguindo... O meu não. O seu não? Tá. Então, depois a gente pode ver o que aconteceu. Pode ser, às vezes, compatibilidade. Pode ser a versão do Word. Isso. Compatibilidade do computador Pode com... ser. É porque o estudo de caso tá tipo uma atividade em cima da outra, entendeu? Tá tudo embolado. O meu não dá pra entender igual o seu tá aí. Sério? Tá. Mas esse aqui eu puxei, inclusive, de lá. Agorinha. Acabei de puxar de lá. Então, como eu falei, pode ser realmente compatibilidade da sua máquina com o documento. Quem é que está falando? É a? Carol. Carol, eu vou só fechar esse raciocínio, e aí, quando terminar a aula, a gente vai ver aí, eu vou dar um jeito de mandar, sei lá, esse arquivo de outra forma para você, para ver se você consegue abrir corretamente, tá bom? Tá ok, obrigada. Nada. Tudo bem, galera. Então, voltando aqui, o que está sendo pedido nesse estudo de caso? Indicadores das lacunas em branco do quadro abaixo. Tá? Basicamente falando, pessoal, nós temos 3 tipos de indicadores, tá? Nós temos indicadores de atividade, liquidez e endividamento. Temos esses 3 tipos de indicadores. Atividade, liquidez e endividamento. E aqui nesse quadro, embaixo aqui, ó, nós vamos ter os 3 tipos, tá? Combinados. E aí é o seguinte, como vocês podem ver, aqui no quadrozinho, está pedindo o quê? Para vocês informarem quais são os indicadores das lacunas em branco. Então, veja bem, ó, nós temos aqui liquidez corrente, não temos? Nós temos preenchido em 2007 a liquidez corrente, em 2008 nós temos a liquidez corrente, em 2006 não foi dada a liquidez corrente. O que vocês vão ter que fazer aqui? Calcular a liquidez corrente do ano 2006. Entenderam? Então, como é que vocês vão calcular isso? A única coisa que vocês precisam saber é achar a fórmula da liquidez corrente e puxar a informação correta. Para você puxar a informação correta, você precisa ter o conhecimento do balanço patrimonial e da DRE, que foi o que eu tentei passar para vocês agora no início da aula. Beleza? Então, eu vou buscar aqui, ó, no início do exercício, achar onde é que tem a forma da liquidez corrente. Tem que ter algum lugar aqui.
Eu acho que está na primeira página. Na primeira página, passei, está aqui, é isso mesmo. Logo no início aqui, ó, indicadores de liquidez e endividamento, tá vendo? Aqui tem um breve texto aqui que traz para vocês que fala o que são os indicadores financeiros, né? Então está dizendo o seguinte: os indicadores econômicos financeiros necessitam das demonstrações contábeis como base para gerar os seus resultados. Beleza? Fala sobre o que seria, né? E aí eu tenho indicadores de liquidez e endividamento. Primeiro indicador que eu tenho aqui, ó, liquidez corrente, que é o que está sendo pedido lá embaixo. Ok? Então, quem tiver com o microfone aberto aí, pessoal, pode fechar e liga só na hora que eu perguntar, tá? Desliga o microfone, por favor. Que tem alguém que tem um celularzinho que vibra aí toda hora. Então, olha só, a fórmula da liquidez corrente, ó, o que está dizendo aqui? Ativo circulante, tem uma barrinha, passivo circulante. Essa barrinha é divisão, tá? Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Ok? Então, isso aqui é a fórmula, ó. Eu vou pegar o ativo circulante, e vou dividir pelo passivo circulante para achar a liquidez corrente da empresa, esse indicador. Qual é a avaliação desse indicador? Quanto maior, melhor, certo? Vamos final aqui, ó. Quanto maior, melhor. E ele mostra o quê? A capacidade de pagamento dessa empresa dos compromissos de curto prazo. Por isso que ele é liquidez corrente, né? Ele mostra para a gente se essa empresa tem capacidade de pagar as suas obrigações correntes. Ou seja, as suas obrigações circulantes. Ó. Nós estamos comparando o ativo circulante com o passivo circulante para achar aqui um indicador, certo? E a gente vai fazer isso lá. A gente vai pegar lá, ó. Foi pedido o ativo circulante a liquidez corrente referente ao ano de 2006, galera. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no ano 2006. Está aqui, né? Primeira coluna, 2006. Qual é o valor do ativo circulante, pessoal? Eu tenho esse valor aqui. Ó, aqui está o valor do ativo e aqui está o valor do ativo circulante. Ok? Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó, do ativo circulante, e vou dividir pelo valor do passivo, que está aqui do outro lado, ó, passivo circulante de 2006, hein? Primeira coluna. Certo? É isso que a gente vai fazer. Então, se nós pegarmos a calculadora e dividirmos aí, ó, 101,957 dividido por 310, 153, a gente vai chegar a um resultado de 0,3328, né? Professor, 0, o circulante não é 289,702, não? Verdade, desculpa. Ah, tá. Peguei o total do passivo, verdade. Se eu falar besteira aqui, vocês me corrijam aí. Porque às vezes eu olho aqui para o lado aqui e vejo o valor errado. É isso mesmo. Vou refazer o cálculo aqui. 101,957 dividido por 289, né? 702. Eu li errado ali. Vai dar 0,35. 0,35. Beleza? Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar esse resultado e vão colocar aqui, ó. Lá no exercício de vocês, coloca lá 0,35. Beleza? Aí é o seguinte, depois que vocês preencherem todos esses indicadores, eu vou explicar um a um para vocês, né, o que é que esse indicador fornece para a gente em termos de informação de gerenciamento. Certo? O que eu posso dizer para vocês nesse momento aqui agora? Que um indicador de liquidez corrente 0,35 é um indicador ruim. Por que ele é ruim? Se você parar para pensar, o que nós fizemos aí? Nós dividimos o ativo circulante, que são bens e direitos, pelo passivo circulante, que são obrigações. Desejável seria que, na verdade né, não seria, que o ativo seja maior, os bens e direitos sejam maiores, circulantes, do que as suas obrigações circulantes. Perfeito? Porque se eu tenho obrigações circulantes maiores do que os ativos circulantes,
eu estou com falta de capacidade de pagamento dessas obrigações. E aí, isso pode estar indicando o quê? Que essa empresa está passando por uma dificuldade financeira. Então, um valor abaixo de 1 aqui, gente, está indicando o quê? Que o passivo circulante é maior do que o ativo circulante da empresa. Ou seja, se ela tentar pagar hoje as suas obrigações de curto prazo, ela não tem dinheiro. Voltando aqui, ó, só olhar. 101.957 contra um passivo de 289, mais que o dobro. Certo? Então, Professor, oi, uma pergunta. pode falar. Alô? Então, por exemplo, no o que a gente está calculando é o que mesmo? Liquidez corrente. Isso, é liquidez corrente. Aí, então, sempre vai ser o ativo circulante menos o passivo circulante? Não, menos não, dividido. Oh, perdão, dividido. Isso, sempre. Essa é a fórmula, essa fórmula não muda. Tá, aí eu vou ter que lembrar disso. Não, você não tem que lembrar disso. Você vai ter essa fórmula à sua disposição. Todas as vezes que você for fazer, inclusive na prova, essa fórmula vai ser disponibilizada para você. Isso que a gente está calculando é DRE? Não. Isso que vocês estão calculando, isso que vocês estão fazendo, é análise financeira de demonstrações contábeis. Essa demonstração que nós fizemos, ela envolve só o balanço patrimonial. Mas vocês vão fazer, vocês vão ver que mais para frente aqui do quadro, vão ter alguns indicadores que envolvem também a DRE, não só o balanço patrimonial. Ah, tá. Então a gente está fazendo por partes primeiro. Isso, vai fazer, sim. entendeu? A gente vai fazendo o de liquidez, vai fazer de atividade, vai fazer de rentabilidade. O que eu posso dizer para vocês é que a DRE, ela envolve, geralmente, indicadores de rentabilidade. Por quê? Porque ela envolve lucros. Tá? Ok, tá bom. Obrigada. Nada. Então, o que eu vou pedir para vocês aqui, gente, nesse primeiro momento, é apenas calcular, tá? Fazer o cálculo. Depois, a gente vai discutir esses resultados. Em outras aulas, a gente vai estar discutindo esses resultados, explicando, ó, esse resultado aqui é bom. De novo, por favor. Oi? Vamos repetir o cálculo de novo, por favor. Como é que a gente achou o resultado 0,35? Como é que a gente chegou ao 0,35? Isso. Ah, tá. A gente pegou, ó, vou fazer o cálculo aqui do lado, tá? Vou escrever para vocês. Nós pegamos a fórmula, vamos lá, vou voltar na fórmulazinha. O pedido de liquidez corrente, tá aqui. Todas as fórmulas que foram pedidas lá vão estar aqui nesses quadros, tá, gente? Beleza? Então, foi pedido de liquidez corrente. O que é a liquidez corrente? Olha a fórmula aqui, ó. O ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Certo? Aí, foi de 2006 que foi pedido. A gente vai lá no balanço patrimonial e pega aqui, ó. 2006, nosso ativo circulante é 101.957. Beleza? Vou jogar aqui, ó. Pra gente calcular aqui, ó. Ver se ele aceita aqui. Vou jogar aqui do lado. Esse documento aqui, não sei se ele vai aceitar, não. Vou fazer aqui do lado, então. Vou jogar aqui embaixo do resultado, tá? 101.957 ativo circulante. Eu tenho que dividir isso aqui, ó, pelo passivo circulante. Eu vou lá pegar de 2006, tá? Em 2006, o passivo circulante é 289.702. Joguei aqui, ó. Aí pega a calculadora e faz esse cálculo. Divide 101.957 por 289.702. O resultado que você vai encontrar vai ser 0,35. Entendeu? Certo. Foi isso que nós fizemos aqui, ó. Tá? Obrigada. Entendi, obrigada. Beleza. Então, nesse primeiro momento, galera, o que eu vou pedir para vocês? Apenas isso.
Então, vocês vão pegar lá, ó, liquidez seca. Vai lá, na forma de liquidez seca. O que está dizendo o que é liquidez seca? Ó. Liquidez seca, ó. Tá aqui. É o ativo circulante menos, esse aqui é o menos, tá? Menos os estoques dividido pelo passivo circulante. Ativo circulante menos estoques dividido pelo passivo circulante. E aí a gente vai fazer esse cálculozinho. Vai ver lá no quadro. Na verdade, não está nem em branco aqui, né? Já estão os 3 preenchidos. Beleza. Mas, O senhor poderia explicar esse endividamento oneroso, que foi um que eu não consegui fazer. endividamento oneroso? Uhum. Isso. Beleza. Deixa ele primeiro fazer o que tá antes. Mas isso vai ser para a gente fazer, né? Tá. Não, eu vou explicar o endividamento oneroso. Deixa eu só mostrar aqui. A liquidez seca, né? Deixa ele por parte. A liquidez seca. A liquidez seca aqui já estão os 3 preenchidos, mas não vai precisar fazer. Mas digamos que precisasse, né? Tivesse que fazer 2007. Vou apagar aqui. Ó. 2007. Certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o ativo circulante 2007 menos os estoques e dividir pelo passivo circulante 2007. Certo? Então, a gente vai ter que ir lá no balanço 2007, pegar aqui, ó. Aí eu vou passar para a segunda coluna, porque agora estou em 2007, né? O passivo circulante 2007 é esse aqui, ó. 207, 218. E vamos diminuir dos estoques. Aqui, ó. R$87.238, né? Então, sempre observando que tem que fazer o mesmo ano, hein? O ano que está sendo pedido, tá? Então, a segunda coluna, certo? Então, pega o 207.218 e diminui dos estoques, que é 87.238. Beleza? Vou botar entre parênteses aqui. A gente vai achar esse resultado aqui. 207.218 menos 87.238. E vai chegar a 119.980. Vai ser o resultado disso aqui. Esse resultado a gente vai dividir pelo passivo circulante de 2007. A gente vai pegar lá o passivo circulante de 2007. Passivo circulante 2007, esse aqui. 194.446. Certo? Aí faz esse cálculo lá na calculadora. Divide 194.446. Vai dar 0,617, né? Que arredondando daria o 0,62 que já estava lá. Resultado disso aqui. Está utilizando 2 casas, né? 0,62. Ok? Ok, entendi. Entenderam? Então, beleza. Entendi. Aí é isso, galera. Aqui é saber, ler direitinho, né? Qual é a fórmula que vai usar, pegar a fórmula correta, pegar a informação certa do ano aqui que está sendo pedido, da lacuna, para não errar, e calcular, tá bom? Aí tem que saber fazer o cálculo. Lembrando que multiplicação e divisão tem prioridade sobre subtração e adição, tá? Regra matemática. Aí teve alguém, quem foi que perguntou sobre endividamento oneroso aí? Fui eu, Eu quem? Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, vamos lá.
Endividamento oneroso. É porque lá fala que é empréstimo bancário de curto e longo prazo e desconto dividido pelo Uhum. patrimônio líquido, né? Só que eu tentei Uhum. fazer e não dava o resultado. Tentei fazer de acordo com os outros, né? Tentei primeiro os outros para ver se dava certo e nenhum deu. Uhum. Entendi, entendi, entendi. Só- Tá na primeira página. Na primeira, né? Tá aqui, sim. Ok, então o que está dizendo aqui? Endividamento oneroso, ó. Empréstimos bancários de curto e longo prazo e descontos dividido pelo patrimônio líquido. Tá, beleza. Essa formulazinha aqui, ela tá até, eu acho, na minha opinião, até limitada, tá? Esse aqui eu peguei até de um livro e eu vou tentar até dar uma contextualizada melhor para vocês para matar esse problema de uma vez. O É, endividamento, porque eu pesquisei muito e tem que achar as vendas, um monte de coisa, não consegui fazer. não, na verdade é o seguinte, Rodrigo, isso aqui é basicamente falando, o que se entende por endividamento oneroso? Qualquer tipo de endividamento que a entidade, a empresa, ela tem que pagar juros, tá? Então, empréstimos, qualquer tipo de financiamento com fornecedor, né, que ela tenha por ter contratado esse endividamento, pagar algum tipo de empréstimo, é isso que nós chamamos de endividamento oneroso, tá? Então, sempre que a gente faz uma contratação de qualquer tipo de obrigação, onde a gente paga juros, paga algo a mais do que a gente pegou de empréstimo, é oneroso, tá? E aí o cálculo do endividamento oneroso seria verificar dentro dessa estrutura que nós temos aqui de balanço patrimonial, quais seriam os tipos de endividamento existentes que estão onerando, ou seja, que geram juros para essa empresa, e dividir pelo patrimônio líquido. Tá? Isso é para ver a relação de endividamento próprio com endividamento de terceiros. Tá? O que é endividamento próprio? É endividamento com sócio, certo? Óbvio que o endividamento com sócio não é um endividamento oneroso. O sócio não vai cobrar juros da própria empresa, certo? Mas ele quer algo em troca que é o crescimento dessa empresa. E com isso ele tem também a retirada dele de prolabore, certo? Mas vamos lá. Além dos próprios acionistas também que têm dividendos aí a receber quando a empresa gera lucro. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, a gente vai ter que entender porque esse estudo de caso aqui, na verdade, foi elaborado por outro autor, tá? Mas eu vou tentar matar essa charada aqui agora, nessa aula com vocês. O que nós teremos de endividamento oneroso aqui? Então, nós vamos lá no passivo. Beleza. Então, duplicata descontada. O que é duplicata descontada? É aquela duplicata que eu recebo, né? E que eu fui lá no banco e descontei. Ou seja, eu tenho uma duplicata a receber de um cliente, eu vendi alguma coisa para ele e ele vai me pagar daqui a 30, 60, 90, não interessa quanto tempo, e eu não quero esperar ele me pagar. Eu vou lá no banco e antecipo essa duplicata, né? A mesma coisa que troca de cheque, estão lembrados? Que muita gente diz, vou trocar o cheque, vai lá e troca o cheque, deixa lá na mão de um, e o cara dá o dinheiro e desconta os juros, é a mesma coisa. Isso onera a empresa. Tudo que gera juros onera a empresa. Então, duplicatas descontadas entraria. O que mais que entraria aqui? Empréstimos e financiamentos. Óbvio. Vocês conhecem algum banco que empresta e não cobra juros? Se vocês conhecerem, vocês me falam que eu estou precisando. Ok? Então, empréstimos e financiamentos sempre vai ser oneroso. Duplicatas descontadas também. A única dúvida que nos restaria aqui é se as obrigações financeiras seriam ou não onerosas. Tá? Então, Professor, oi. o que seria duplicatas descontadas? São aquelas duplicatas que a empresa ela tinha valores a receber de clientes,
entendeu? Então, por exemplo, eu empresa, eu vendo a prazo, meu cliente vai me pagar, né, mais na frente, no futuro. Só que estou passando por um momento onde eu preciso de caixa. Aí o que eu faço? Eu pego essa duplicata, vou lá no banco e falo assim, olha, eu tenho essa duplicata para receber daqui a 30 dias. Tem como você me antecipar esse dinheiro? Aí o que o banco faz? Ele pega a custódia da duplicata e me antecipa o dinheiro. Só que ele antecipa e já desconta os juros. Ou então, ele pode também descontar posteriormente, mas geralmente ele desconta até antes os juros e passa só a diferença. Certo? Entendi. Aí É isso como se acaba... fosse é como se fosse um empréstimo que o banco faz de acordo com o que você tem a receber. Exatamente, exatamente. Não Tá pode você bom. pegar o seu imposto de renda que você fez agora, você tem um valor Aham. a receber, você vai lá e antecipa. Aí Antecipa. você fica com obrigação. Isso gera, Aí e geram o juros. banco, o banco vai cobrar uns juros em cima disso, entendeu? Entendi. Beleza, obrigada. Beleza. Então, Rodrigo, o que nós teríamos aqui, basicamente falando? Né? A única dúvida que eu tenho aqui, eu teria que fazer uma simulação, é se o autor desse exercício, ele considerou obrigações financeiras como sendo também onerosas. Porque obrigações financeiras, aparentemente, entende-se como sendo oneroso. Tá? Entende como sendo obrigações junto ao banco. Beleza? Então, nós teremos aqui 3 valores que seriam considerados passivo oneroso, que entrariam nesse cálculo. Só não provisão para impostos. Beleza? Você chegou a fazer com esses 3 valores aqui para ver? Eu fiz, mais o do não circulante também, né? Sim, do não circulante também. Aí, no caso aqui, entraria o que nós temos aqui de não circulante. Acho que Obrigações só tem um empréstimo lá embaixo. operacionais, fornecedores, salários, impostos, obrigações. E no caso entraria só esse empréstimo aqui, né? Somente ele. Porque salário não é oneroso, tributos também não. Outras obrigações também não dá para a gente saber, provavelmente não deve ser. Fornecedores geralmente não é oneroso. E obrigações operacionais também geralmente não é oneroso. Acredito que entraria aí no cálculo os empréstimos e financiamentos, em longo prazo e em curto prazo, esses 3 que nós falamos aqui. Tá? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer essa simulação e vou prestar essa informação aí no próprio Moodle. Eu vou fazer uma nota não vou falar de retificação, eu vou fazer uma nota adicional do exercício, informando o que vocês vão ter que considerar para esse passivo oneroso. Pode ser? Tranquilo. Perfeito? Que aí não fica dúvida, né? Fala assim, não, pessoal, passivo oneroso você considera essa conta, essa conta, essa conta. Fechou. Aí vocês vão lá e jogam na fórmula, tá bom? Mas o que acontece aqui? Só para deixar claro, viu, Rodrigo? É porque, geralmente, quando a gente está fazendo isso aqui, a gente está pensando o seguinte, ó, que eu sou o gestor, eu trabalho dentro dessa empresa, e eu tenho essa informação na minha mão, certo? Então, eu tenho um balanço patrimonial, e eu tenho também o detalhamento desse balanço. Eu sei que dessas contas que compõem meu balanço, o que está me onerando e o que não está me onerando. Talvez faltou aqui para a pessoa que fez o exercício, né? Não que esteja mal feito, mas colocar, né, uma observação aqui, botar um asterisco aqui, ó, em cada um que seria oneroso, embaixo, ó, isso aqui é oneroso, que aí ficaria mais claro para todo mundo, beleza? Mas eu vou fazer isso para vocês, para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Tá bom. Eu tava fazendo primeiro dos outros anos para ver se batia, né? Só que nenhum bateu. Então eu fiquei nessa dúvida. Tá bom. Eu vou fazer isso e a gente vai matar esse problema aí. Até amanhã você vai ter essa informação lá no Moodle, tá bom? E eu informo no grupo também, tá bom? Oi, pode falar. Esse exercício, ele era para mandar para você? Eu prorroguei o prazo dele. Por quê? Porque diante de toda essa celeuma, né, do Covid-19, gente, é natural. Eu vi que muita gente ficou ansioso, né, e muita coisa ao mesmo tempo. A gente acabou, a articulação, né, quando a gente é pego de surpresa numa situação, a gente nunca consegue se articular de forma coordenada. Essa é a realidade. Então, o que aconteceu? A gente está se coordenando, está se alinhando aos poucos, certo?
Então, nós, professores, tivemos que nos adequar a essa aula EAD, que não estava previsto. Muitos professores, pra vocês terem ideia, não sabem nem trabalhar, muitas vezes, com computador, por aquilo que pareça, ainda que a gente esteja na era de informação. Mas, enfim. E a gente não tem como, por exemplo, fazer uma oficina para ensinar a pessoa a utilizar a ferramenta. Então, está sendo tudo assim, igual eu estou com vocês aqui. Aí teve professor que me ligou, né, pelo celular, na vida. Ô, professor, me ensina aí como é que usa isso aqui, como é que eu faço para colocar um documento e tal. Enfim, todo mundo está buscando se adequar, entendeu? Obviamente que uns com mais facilidade, outros, né, demoram um pouco mais, mas o que eu peço para você nesse momento é que a gente tenha essa consciência e a gente está procurando fazer o melhor para vocês, tá? Assim, tanto a direção quanto a coordenação, a gente está realmente buscando dar o que a gente pode fazer, o máximo que a gente pode fazer de melhoria nesse processo, a gente vai fazer. E, nesse momento, a única coisa que a gente pode fazer de melhor é o ensino EAD. Não tem outra opção. Por quê? Porque a gente não pode dar aula presencial para vocês, a gente está proibido de dar aula presencial, né? Infelizmente, mas eu sei que isso também vai passar. Então, a gente precisa só ter essa tranquilidade agora, para a gente começar a trabalhar e continuar avançando, igual nós estamos fazendo aqui. Eu acho que a gente vai conseguir, né? E quando a gente chegar lá na frente, que tiver tudo isso passado, a gente também vai buscar formas de diminuir essa situação. Então, se eu tiver que dar aula no sábado para vocês, eu vou dar aula no sábado, mesmo que eu nem receba. Não interessa, entendeu? Eu estou aqui para ajudá-los. Tá? Eu sei que a faculdade, se eu for dar aula no sábado, ela não vai me pagar. Não vai pagar mesmo, porque não é obrigação dela. Por quê? Porque isso não estava previsto. Mas eu sei que eu vou estar ajudando vocês. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nesse momento agora, gente, é o momento da gente nós estarmos juntos no processo, tá? Professor, e saiu um decreto hoje, tá? Parece que vai até o dia 31 de maio. Prorrogou, né? Sim, Pois é. É parece não isso. saiu o decreto. Então, agora é o momento da gente realmente ter fé, continuar acreditando, e vocês precisam também buscar isso, gente. O que a gente tem é isso. É igual aquela família. O que tem para comer hoje? Tem só feijão e arroz? Vamos comer só Na feijão e verdade, arroz, galera. as aulas só vão voltar em junho. Pois é. Não dá para a gente parar, entendeu? Não tem como a gente parar. Então, vamos até o fim, vamos continuar, vamos avançar. Vocês viram aqui, ó, que dá para a gente conseguir avançar no conhecimento, dá para a gente trabalhar, mesmo a gente não estando presencialmente, mas estamos aqui, estamos conversando, como se estivéssemos numa sala de aula. Muitos estão tendo resistência. Porque é AD, mas, gente, é um processo de aprendizagem também. E, querendo ou não, isso aqui também é um futuro. Vai chegar um dia que ninguém mais vai para a sala de aula, não. Todo mundo vai trabalhar assim, videoconferência, entendeu? Enfim, isso aqui é o futuro. Então, querendo ou não, a gente está antecipando o futuro, na pior das hipóteses, né? Então, vamos lá, vamos caminhar, beleza? O que eu quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo. Eu estou trabalhando 3 vezes mais do que eu trabalhava. Por quê? Porque meu celular não para, eu tenho que realinhar tudo, preparar a aula que eu tinha tudo preparado para a aula presencial, eu tenho que fazer agora a aula online. Então, tem que ver que tem coisa que não se adequa. Ou seja, para mim, é mais trabalho. Mas eu não estou reclamando, entendeu? Pelo contrário, eu estou fazendo isso e faço com o maior prazer porque eu me propus a fazer isso. Eu sou professor. O que eu puder fazer para ajudá-los, vocês podem ter certeza, tá? E vamos chegar lá, eu tenho certeza. Eu acho que a aula, Pode falar. assim, seja melhor, até porque a gente tem aula e a gente nem tem contato com o professor, não tem nada, e uma aula assim por videoconferência talvez seja muito melhor, né? Pois é, aí vai, entendeu? Tem pessoas que, não sei o quê, tem resistência, mas, gente, vamos lá. Dá para a gente fazer, dá para a gente trabalhar. E, querendo ou não, olha só, a gente tem uma vantagem aqui. Fica gravado para vocês. Vocês podem ver isso aqui centenas de vezes. Vocês podem, daqui a um semestre, pegar uma disciplina lá que vai precisar disso aqui. Caramba, tá lá gravado, tá lá no canal lá do professor do YouTube. Eu vou lá, vou olhar de novo, vou relembrar tudo. Então, até isso a gente pode tirar como vantagem, né? Então, vamos pensar positivamente, vamos nos encher de alegria, por mais que o processo já está difícil. Se a gente começar a reclamar e ficar não sei o quê, gente, vai ficar pior, né? Então, a gente tem que ter fé. E o brasileiro é assim, a gente é assim, então vamos para frente. Beleza? Posso contar com vocês?
Tá. Pode. Então, Beleza? Ficou, na verdade, eu achei muito interessante a aula da forma que o senhor dá, né? Porque o primeiro teste da gente com o mudo, eu acho que complicou não só para mim, mas para muitas pessoas terem aula só pelo mudo, que ficou bem difícil, né? E dessa forma que você apresentou, ficou excelente. A gente entende, tira as dúvidas, ficou bem melhor. Legal, bacana. Fico feliz. E como eu falei, tá? Tô aqui, vocês podem. Tiver dificuldade, gente, vamos tentar dirimir da melhor forma. O que eu puder fazer, eu vou fazer. A única coisa que eu não posso fazer é ir presencialmente até vocês, porque aí eu vou estar colocando vocês em risco, até porque eu trabalho no hospital, né? Então não vou fazer isso. Ok? Mas estamos junto aí, tá bom? Eu peço que vocês tentem fazer agora a atividade. Eu dei mais uma semana de prazo. E, por favor, façam e me mandem, Tá tá? bom. Para poder eu estar vendo quem está fazendo. Eu não vou pontuar, não vou dar ponto, não vou penalizar ninguém, mas eu quero pelo menos sentir que vocês estão realmente avançando nesse processo. Isso, para mim, é um feedback, e eu vou utilizar esse feedback mais na frente, quando a gente voltar às aulas presenciais. Tá bom? Tá bom. Então, beleza. Alguma pergunta mais em relação ao que foi falado, galera? Não. Não, Tá bom. Então, beleza. Então, fechamos aqui por hoje. E se vocês precisarem, como eu falei, né, a gente pode estar conversando sem problema nenhum, tá? Podem me chamar no WhatsApp. Beleza? Beleza, valeu, professor. Falou. Fiquem com Deus, então. Boa noite. Obrigado aí pela presença de valeu, cada um. professor. Boa noite. Boa noite. Fica com Até a Deus. próxima. Você também.